O céu estava carregado de nuvens escuras, e ventos cortantes sacudiam os campos na Corporação Cápsula, de onde a máquina do tempo se preparava para partir. Trunks do futuro, com seu casaco azul, cachecol vermelho e expressão serena, olhou para si mesmo mais jovem. Trunks do futuro falou: "Não se preocupe, o futuro está seguro agora, graças a todos vocês. Zamasu não existe mais, e eu preciso voltar. Tenho certeza que minha luta ainda não acabou, e a sua está apenas começando, certo?" O coração do jovem Trunks apertou. Ele via naquele guerreiro cicatrizes de batalhas que ele mesmo ainda não havia enfrentado. A determinação nos olhos de seu futuro era algo que ele mal conseguia compreender. Trunks falou: "Espera, e se você precisar de ajuda de novo?" Trunks do futuro sorriu. "Se isso acontecer, eu sei que você estará pronto." Com um último aceno, Trunks do futuro entrou na máquina do tempo. O portal se fechou com um brilho intenso, deixando o jovem Saiyajin sozinho, mas com um desejo ardente no peito. Dias se passaram, mas as palavras de Trunks do futuro ecoavam na mente do pequeno Trunks. Ele não conseguia esquecer os relatos sobre Zamasu, sobre o sofrimento que todos enfrentaram. Ele precisava ser mais forte. No jardim da Corporação Cápsula, Vegeta treinava sozinho, seus socos cortando o ar com precisão brutal. Trunks se aproximou, respirando fundo antes de falar. Trunks falou: "Pai, eu preciso ficar mais forte." Vegeta parou, virando-se lentamente. Seus olhos se estreitaram, analisando a seriedade no rosto do filho. Vegeta falou: E por que essa súbita motivação?" Trunks falou: "Depois que o Trunks do futuro foi embora, eu não consegui parar de pensar. Ele lutou tanto, sofreu tanto, e eu não quero ser um fardo. Quero proteger todo mundo como ele fez." Vegeta cruzou os braços, um leve sorriso de orgulho surgindo em seus lábios. Vegeta falou: "Então você finalmente está acordando para a realidade de um verdadeiro guerreiro. Bem, se é força que você quer, então não há tempo a perder." Sem hesitar, Vegeta colocou 2 dedos na testa. Vegeta falou: "Vamos!" Um flash de luz os envolveu, e em um instante os 2 desapareceram. Quando a luz se dissipou, Trunks piscou desorientado. Eles estavam em um lugar estranho, e o ar parecia pulsar com a energia pura. Trunks falou: Onde estamos?" Vegeta falou: "No planeta do deus da destruição Bills, e do seu anjo Whis." Antes que Trunks pudesse processar a informação, uma figura alta e elegante surgiu diante deles, flutuando levemente com um sorriso tranquilo. Whis falou: "Ah, que surpresa agradável, Vegeta! E você trouxe o seu filho dessa vez?" Vegeta inclinou a cabeça levemente, um gesto raro de respeito. Vegeta falou: "Whis, eu tenho um pedido. Treine o Trunks." Whis pousou no chão, girando seu bastão com curiosidade. Whis falou: "Interessante. E por que eu deveria fazer isso?" Vegeta falou: "Porque ele tem potencial, e ele quer proteger os outros, não apenas lutar por orgulho." Whis olhou para Trunks, seus olhos azuis brilhando com mistério. Whis falou: Muito bem. Mas você está ciente que meu treinamento não é como qualquer coisa que você já experimentou, certo, pequeno Trunks?" Trunks sentiu um frio na espinha, mas sua determinação não vacilou. Ele apertou os punhos e ergueu o olhar. Trunks falou: "Eu não me importo o quão difícil seja. Eu vou aguentar." Whis riu suavemente, parecendo genuinamente divertido. Whis falou: "Adoro essa atitude. Muito bem, então. Prepare-se, porque a partir de agora você vai conhecer o verdadeiro significado de treinamento divino." O vento soprou forte, levantando a poeira do planeta de Bills. Trunks sentiu o coração acelerar. Ele estava prestes a embarcar em um caminho que mudaria sua vida para sempre. Vegeta falou: "Não me decepcione, garoto." Trunks falou: "Eu não vou, pai." Whis ergueu seu bastão, e um círculo de energia brilhante se formou no chão. Whis falou: "Então, vamos começar." E assim, sob o céu infinito do planeta de Bills, o treinamento de Trunks começou. Um treinamento que forjaria não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Trunks se sentava em posição de lótus no centro do campo de treinamento divino. Seus olhos fechados, suas mãos repousavam sobre os joelhos, mas sua respiração era irregular. Whis falou: "A meditação não é apenas ficar parado, pequeno Trunks. É sobre sentir o fluxo do seu Ki, como um rio que nunca para." Trunks franziu a testa, gotas de suor escorrendo pela sua têmpora. Por dentro, sua mente era uma tempestade. Memórias do Trunks do futuro, dos rostos daqueles que sofreram, da sua própria impotência.
Trunks pensou. Por que isso é tão difícil? Eu só preciso me concentrar. Mas quanto mais ele tentava, mais seu ki escapulia, como areia entre os dedos. De repente, seu corpo tremeu. Um calor sufocante queimou o seu peito, e ele perdeu o controle. Um pequeno surto de ki explodiu ao seu redor, levantando poeira. Trunks falou. Eu não consigo! Vegeta, que observava de longe com os braços cruzados, cerrou os punhos. Seus olhos faiscaram de desaprovação. Vegeta gritou. O que foi isso, Trunks? Você disse que queria ser mais forte. Isso é tudo que você tem? Trunks estremeceu, a voz do pai ecoando como um trovão em sua mente. Vegeta continuou. O Trunks do futuro não desistiria. Ele lutou sozinho contra um destino cruel. E você vai fraquejar por causa de um pouco de meditação? As palavras queimavam mais que qualquer treinamento físico. Trunks fechou os olhos novamente, mas dessa vez não para meditar. Ele revivia. Ele viu o Trunks do futuro ferido, mas de pé, enfrentando os Zamaz com um olhar que não conhecia o medo. Ele via Goten, seu melhor amigo, rindo durante o treino dizendo: "Nós vamos ser os mais fortes do mundo, Trunks." Ele via sua mãe, Bulma, sorrindo mesmo quando tudo parecia perdido. Trunks pensou com sua voz interior determinada. Eu não posso desistir. Seus músculos tensionaram, não de esforço, mas de vontade. Dessa vez, quando Trunks respirou, algo mudou. Seu ki, antes turbulento, começou a fluir suavemente, como uma corrente que finalmente encontra seu caminho. Whis, sorrindo e impressionado, falou. Oh, interessante. Vegeta falou. Finalmente. Trunks abriu os olhos. Eles brilhavam com uma nova determinação. Trunks falou para Whis. Eu estou pronto para continuar. Whis bateu seu bastão no chão levemente, e uma série de esferas de energia apareceram no ar, flutuando aleatoriamente. Whis falou. Agora, pequeno guerreiro, toque cada esfera sem destruí-las. O controle não é sobre força bruta, mas sobre precisão. Trunks levantou-se, esticou os dedos e se concentrou. Dessa vez não havia dúvidas em sua mente. Ele se moveu. Cada toque em uma esfera era suave como uma pena, seu ki ajustando-se perfeitamente para não perturbá-las. Whis, com uma voz de admiração genuína, falou. Magnífico! Você aprende rápido, Trunks. Vegeta virou-se escondendo um sorriso de orgulho. Vegeta pensou. Esse garoto, talvez ele realmente supere até mesmo o Trunks do futuro um dia. O treinamento continuou por horas, mas Trunks não reclamou. Cada exercício, cada desafio, ele enfrentava com a mesma determinação. Quando o sol do planeta de Bills começou a se pôr, tingindo o céu de roxo e dourado, Whis finalmente bateu palmas. Whis falou. Por hoje é o suficiente. Você fez progressos notáveis, Trunks. Trunks arfou, o cansaço batendo, mas seu sorriso era vitorioso. Trunks falou. Obrigado, Whis e pai. Eu vou me tornar ainda mais forte. Vegeta aproximou-se, colocando uma mão pesada no ombro do filho. Vegeta falou com um raro tom de aprovação. Isso é apenas o começo. Amanhã você vai treinar até cair. E então você vai se levantar e treinar de novo. Trunks concordou sem medo. Trunks falou. Eu não vou desapontar você, pai. Whis observou os dois, seu sorriso enigmático ainda presente. Whis pensou. Esse menino, ele pode até superar o próprio Vegeta um dia. E sob aquele céu infinito, o treinamento de Trunks apenas começava. O planeta de Bills ardia com o treinamento que Whis dava a Trunks. Ele estava de joelhos, o corpo tremendo de exaustão. Seus punhos estavam machucados, suas roupas suadas, mas seus olhos ainda brilhavam de determinação. Whis falou. O poder de um guerreiro não está apenas em seus músculos, Trunks. Está na capacidade de ouvir o seu próprio ki, mesmo quando o corpo pede para parar. Trunks respirou fundo, tentando se concentrar, mas a fadiga era como um peso sobre seus ombros. Trunks pensou. Eu não posso fraquejar, não agora. Foi então que, por um breve instante, algo estranho aconteceu. Whis, que estava observando calmamente, de repente inclinou a cabeça e estreitou os olhos. Whis falou. Isso é interessante. Uma leve energia azul cintilou ao redor de Trunks por uma fração de segundo, tão rápida que quase parecia uma ilusão. Mas Whis assentiu. Whis, intrigado, pensou. O Ki do Super Saiyajin Blue, mas ainda não está formado. Ele está à beira de despertar?
Vegeta, que observava de longe com os braços cruzados, também percebeu. Seus olhos se arregalaram por um instante antes de retomar a expressão habitual de seriedade. Vegeta, orgulhoso, mas cauteloso, pensou: Esse garoto, ele está realmente alcançando esse nível? Trunks fechou os olhos tentando se recompor. E então, como se o universo respondesse à sua luta, uma lembrança de quando Trunks do futuro veio pedir ajuda para derrotar Zamasu invadiu sua mente. Nessa lembrança, ele estava treinando com o Trunks do futuro. Naquela época, o pequeno Trunks queria motivar o seu eu do futuro. Então olhou e disse: Ah, mas que decepção descobrir que o meu eu do futuro é fraco e não pode proteger a Mai. O que estamos esperando? Vamos lutar, eu tô preparado. E naquele momento, o pequeno Trunks, movido por uma explosão de determinação, desferiu um soco direto no rosto de seu eu do futuro, o que serviu de combustível para o Trunks do futuro lutar contra Zamasu. A lembrança queimou dentro dele como fogo. Trunks então gritou para si mesmo: Eu não vou desistir! Eu o motivei naquela época e preciso disso agora! De repente, o Kid Trunks explodiu. Seus cabelos se arrepiaram, dourados como o sol. E então, uma aura azulada começou a dançar em volta dele, misturando-se ao dourado. Whis, impressionado, falou: Incrível! Ele está tocando o poder divino sem mesmo ter alcançado a transformação completa! Vegeta não conseguiu mais se conter. Ele avançou parando a poucos metros do filho. Vegeta gritou com a voz cheia de orgulho: É isso, Trunks! Você sentiu isso? Esse é o poder que você sempre teve dentro de você. Agora não o deixe escapar. Trunks, ouvindo a voz do pai, sentiu algo dentro dele clicar. A aura azul se intensificou, pulsando como as ondas do oceano. Ele não era um Super Saiyajin Blue completo, mas era o início, um vislumbre do poder que um dia seria dele. Trunks falou entre os dentes cerrados, lutando para manter o controle: Eu posso sentir. Whis sorriu girando seu bastão. Whis falou: Muito bem, Trunks. Agora estabilize-o. Não deixe o poder te dominar. Domine você o poder. Trunks respirou fundo, focando. Aos poucos, a aura azul se misturou harmoniosamente com o dourado, criando um equilíbrio perfeito. Quando a poeira baixou, Trunks retomou sua forma base. Ele estava de pé, ofegante, mas com um olhar mais determinado do que nunca. Vegeta olhou para ele por um longo momento, e então algo raro aconteceu. Ele sorriu. Vegeta falou: Finalmente você está entendendo o que significa ser um Saiyajin. Trunks sentiu um calor no peito. Ele não precisava de mais palavras. Aquele sorriso era o suficiente. Whis, rindo, falou: Parece que temos um novo candidato a Deus da Destruição em treinamento. Vegeta revirou os olhos, mas o orgulho ainda estava lá. Vegeta falou: Amanhã vamos trabalhar nisso de novo. E dessa vez você vai manter essa forma por mais de 5 segundos. Trunks riu, cansado, mas feliz. Trunks falou: Pode apostar que eu vou. E assim, sob os céus rosa e roxo do planeta de Bills, o próximo capítulo do treinamento de Trunks começou. Um passo mais perto de se tornar um verdadeiro guerreiro. No dia seguinte, Vegeta, de braços cruzados e um olhar severo, encarou o filho. Vegeta, com um tom desafiador, falou: Ontem você deu seu primeiro passo. Hoje você vai aprender a caminhar com esse poder. Trunks, ainda dolorido do treino anterior, mas com os olhos ardendo de determinação, concordou. Trunks firme falou: Eu estou pronto, pai. Whis, flutuando ao lado com seu bastão, sorriu. Whis, com um tom divertido, falou: Parece que alguém está ansioso para sofrer. Vegeta ignorou o comentário e olhou para Whis. Vegeta falou: Whis, aumente a gravidade desse planeta. Faça como a sala de treinamento da Bulma, mas pior. Whis ergueu uma sobrancelha, intrigado. Whis, curioso, falou: Quão pior exatamente? Vegeta, com um sorriso feroz, falou: O suficiente para esmagar um Saiyajin comum. Whis girou seu bastão, e de repente o ar pareceu tremer. Trunks, confuso, falou: O que está acontecendo? Antes que pudesse terminar, seu corpo colapsou como se uma montanha tivesse caído sobre ele. Seus ossos estalaram, seus músculos queimavam e sua respiração ficou ofegante. Trunks, lutando para respirar, disse: Não consigo me mover! Vegeta, mesmo com toda a sua força, também sentiu o impacto. Seus joelhos dobraram levemente, mas ele resistiu, os dentes cerrados. Vegeta, gritando contra a pressão, disse: Whis, você está imune aos efeitos. Whis calmamente falou: Bem, isso certamente é um treino divino, não é? Trunks tenta ficar de pé, mas seu corpo não respondia. A pressão era tão intensa que ele sentia seu próprio sangue pesar. Vegeta gritou: Lembre-se, Trunks! Lembre-se da sala de gravidade!
De repente, como um raio, a memória atingiu Trunks. Ele havia entrado na sala de gravidade e seu pai estava treinando sob uma gravidade avassaladora. E então, em um momento de pura fúria e diversão, ele se transformou em um Super Saiyajin. Trunks pensou: foi assim que consegui suportar aquela gravidade. Vegeta continuou, sua voz ecoando como uma ordem. Você precisa ativar o seu Super Saiyajin Blue agora, Trunks! Senão, seu corpo será despedaçado! Trunks gritou de dor, mas também de raiva. Raiva de sua própria fraqueza, raiva de não ser capaz de proteger aqueles que amava. Trunks falou entre os dentes cerrados: eu não vou falhar! E então, algo dentro dele quebrou. Uma explosão dourada envolveu seu corpo. Era o Super Saiyajin, mas isso não era o suficiente. A gravidade ainda o esmagava. Vegeta gritou: mais, Trunks! Você precisa de mais! Trunks sentiu seu ki fervendo, uma energia azul começando a se misturar com o dourado. Whis falou: ele está quase lá! Com um rugido que ecoou por todo o planeta de Bills, Trunks explodiu em um turbilhão de energia. Seu cabelo então finalmente tornou-se azul elétrico. Sua aura uma tempestade de poder divino. Trunks gritou: eu consegui! A gravidade que antes o esmagava agora parecia menor. Ele estava de pé, respirando fundo, seu corpo irradiando o poder de um Super Saiyajin Blue verdadeiro. Vegeta, mesmo sob a pressão da gravidade, não conseguiu esconder seu orgulho. Vegeta falou: finalmente! Whis bateu palmas encantado. Whis alegre falou: ai, incrível! Ele não apenas alcançou a transformação, como manteve ela. Trunks olhou para suas mãos, sentindo o poder fluindo por suas veias. Ele nunca havia sentido algo assim, tão puro, tão controlado. Trunks falou: eu consegui, papai! Vegeta caminhou até ele, a gravidade ainda afetando seus passos, mas seu olhar era de aprovação. Vegeta firme falou: isso foi apenas o primeiro passo. Agora você precisa dominar esse poder. Trunks assentiu, pronto para o próximo desafio. Whis animado falou: bem, já que vocês estão cheios de energia, que tal um pequeno teste? Trunks falou: teste? Whis respondeu: o teste é simples. Vocês dois voltarão à Terra e lutarão em seu estado máximo. Super Saiyajin Blue contra Super Saiyajin Blue. Trunks falou animado, com os olhos brilhando. Uma luta contra o meu pai? Isso vai ser incrível! Vegeta falou: pelo menos agora você vai me dar um pouco de diversão. Whis falou: mas não será apenas uma luta comum. Quero ver quem consegue manter a transformação por mais tempo, mesmo sob pressão. Trunks não perdeu tempo. Trunks sorriu já imaginando a luta e disse: vou chamar o Goten, ele precisa ver isso. Em um piscar de olhos, Whis os teletransportou de volta à Terra, próximo aos campos de treinamento da Corporação Cápsula. O céu estava limpo, o vento suave, o cenário perfeito para um duelo épico. Goten, avisado por Trunks em um rápido chamado, chegou correndo. Goten, impressionado, falou: uau, Trunks, eu não consigo sentir o seu poder. Trunks disse: Goten, só aqueles com poderes divinos podem sentir o meu poder. E isso não é tudo. Eu vou te mostrar uma coisa. Vegeta já estava em posição, sua aura azul brilhando intensamente. Vegeta falou: mostre-me do que você é capaz, garoto. E assim, sob os olhos atentos de Goten e Whis, pai e filho se enfrentaram. Não apenas como guerreiros, mas como Saiyajins determinados a superar seus próprios limites.